E diante de uma situação como essa, o Rio Negro, em Manaus, pode registrar uma mínima histórica na semana que vem. Previsão de que fique abaixo dos 12 metros, isso segundo o Serviço Geológico do Brasil. Ontem, o Rio Negro atingiu a quarta menor marca em mais de um século de medições hidrológicas. E quem está percorrendo as cidades que são cortadas pelo Rio Negro e mostra a situação ao vivo para a gente é Priscila Moraes, na Expedição Amazonas. Priscila, são 6h54 em Brasília, 5h54 em Manaus. Você está exatamente em Manaus ou está se deslocando para algum lugar? A gente está no meio do Rio Negro, Eric. Boa tarde para você, para todos os assinantes aqui da Globo News. A gente está entre Manaus e a cidade de Novo Airão, que fica daqui. A gente já percorreu 8 horas, nessa embarcação da Universidade do Estado do Amazonas. Ainda temos mais 4 horas para percorrer até a cidade de Novo Airão. A gente está agora, mostra ali, vamos ver se o Milton Oliveira, imagens ao vivo aqui do Milton Oliveira. Isso aqui é um banco de areia. Vai ser a nossa primeira parada. Nós vamos passar a noite aqui. Eu vou ver se o comandante consegue chegar aqui. Comandante, o senhor consegue vir aqui rapidinho para conversar com a gente? Ele está fazendo a manobra, acho que o Milton também consegue mostrar. Talvez a gente vá lá dentro, acho que é melhor, Milton. O comandante estava me explicando que a gente vai parar aqui porque daqui para frente, se a gente continuar a navegação num período noturno, fica muito perigoso. Você está vendo, Eric, esse banco de areia? Que na comparação com as praias do Sudeste, por exemplo, a gente conseguiria andar mais um pouquinho sem ter muito risco. Mas aqui embaixo, na água, o comandante estava me falando que são 12 metros. 12 metros, comandante. Comandante, chega aqui, por favor. São 12 metros. São 12 metros aqui, são 12 metros nesse... Esse aqui é o comandante Manuel, é o que está conduzindo aqui a nossa embarcação. A gente está ao vivo na Globo News, comandante. Daqui até ali... Parece que é raso, mas é muito profundo. É profundo, que aqui é o canal, né? Aqui, apesar de estar aparecendo a margem ali, mas a gente tem uma profundidade de 10 a 11 metros. E a gente tem que passar a noite aqui porque é por questões de segurança. Para a segurança da embarcação e da própria tripulação, né? E são vidas que a gente trabalha aqui, então se for arriscar, pode esbarrar num barranco de areia ou uma ponta de pedra, aí pode dar perigoso e a gente apique, furar a embarcação. Tá certo. Obrigada, comandante. Desculpa atrapalhar o seu trabalho. Comandante que está fazendo aqui a atracação dessa embarcação para a gente passar a noite. O que está acontecendo, Eric? Você falou sobre a quarta marca mais baixa da história aqui do Rio Negro. Mas hoje, o Rio Negro chegou a 13 metros e 56 centímetros. É a segunda marca mais baixa de toda a história dos últimos 120 anos. Falta para chegar a 12 metros e 70, menos de 1 metro. E segundo os prognósticos dos pesquisadores, isso deve acontecer na semana que vem. Dá uma olhada nessa tela, porque o Serviço Geológico Brasileiro, ele fez a marcação aqui, a comparação dos registros do Rio Negro nas 5 cidades em que a gente vai passar. Passamos por Manaus, vamos chegar a Novo Airão, Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e também São Gabriel da Cachoeira. E o que mais chama a atenção é, o Serviço Geológico Brasileiro comparou as medições feitas esse ano com os anos em que essas cidades tiveram a sua pior seca. Então, você olha aí na tela, acompanha esses números aqui junto comigo. A gente teve aqui em Manaus, 16 metros e 41 no dia 27 de setembro. E a gente teve 13 metros e 72 centímetros no dia 27 de setembro de 2023. Nesse outro aí, Novo Airão, a gente está falando aí de 4 metros e 2 centímetros em 2023 e 5 metros e 16 centímetros em 2023 e 4 metros e 2 agora em 2024. Cidade de Barcelos, uma cidade depois. A gente está falando aí da pior seca, do ano de pior seca. A cidade de Barcelos teve 4 metros e 58 no Rio Negro. Esse ano, a gente teve 2 metros e 78. Santa Isabel e São Gabriel da Cachoeira, no ano de 1980, Santa Isabel bateu 5 metros e 12. A gente já está a 2,37. E São Gabriel da Cachoeira, em 1992, 7 metros e 79. A gente já está a 6 metros e 35. Ou seja, na comparação de 2024 com os anos em que essas cidades enfrentaram as piores secas, o Rio Negro já está em um nível muito mais baixo do que foi verificado, do que aquilo que foi
verificado na história. Então, a gente está fazendo esse percurso, né, em direção à cidade de Barcelos, a cidade de Novo Airão, desculpa. A gente já navegou por 8 horas, Eric, vamos parar aqui. Vamos navegar amanhã de manhã por mais 4 horas até chegar à cidade de Novo Airão. Quando a gente chegar à cidade de Novo Airão, a gente vai também dar uma parada e vai prosseguir por mais 10 horas até a cidade de Barcelos. Ao chegar à cidade de Barcelos, a gente vai definir se é seguro ou não continuar a navegação, justamente por conta dessas medições do nível, né, do Rio Negro, que está baixando uma média de 20 centímetros por dia, isso só na última semana. Então, a Expedição Amazonas, ela está acompanhando o grupo de pesquisa química aplicada à tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas, que quando chegar à última cidade, vai descer o rio para fazer a coleta da água. A coleta da água é algo muito importante para os ribeirinhos, que dependem diretamente da água. A gente fala assim, nossa, mas eles usam para beber, usam para se deslocar. Estava conversando aqui com as pessoas que trabalham, né, no grupo de pesquisa, eles disseram que a relação desse ribeirinho com a água não é só do uso, é como se a água fosse parte integrante desse ribeirinho, da sua família, e acaba sendo algo fundamental para a sua existência, porque da água ele se desloca, da água ele tira o seu alimento, ele tira o seu lazer, ele garante a sua sobrevivência, enfim. Quando a gente está num período de estiagem, que não é algo ruim, estiagem ela acontece todos os anos de maneira regular. O problema são as estiagens severas. A gente enfrentou uma estiagem severa no ano passado, agora a gente está se repetindo nessa nova estiagem e quanto mais o rio desce, mais ele muda o território dessa população, o território dessas comunidades. A cidade de Barcelos, que é a cidade com maior extensão territorial, ela fica completamente alterada, porque o curso do rio, quando ele desce, essa lama acaba se petrificando, se transforma num novo banco de areia, né, que eles chamam aqui, e isso vai provocando o surgimento de ilhas. Uma vez que nasceu a vegetação nessas ilhas, não tem jeito, Eric, não há como voltar atrás nesse percurso. Por isso que a população ribeirinha, ela sofre e sofre demais, porque a partir do momento que a gente chega aqui no banco de areia, por exemplo, se tiver alguém morando aqui, eu acho que o Milton Oliveira consegue mostrar, Milton, lá atrás, eu acho que dá para ver, eu vou até acompanhar as imagens aqui do Milton, lá atrás, aquele pedacinho escuro de mata é a margem original do rio. Então, se, por exemplo, aqui tivesse uma cidade ou uma comunidade ribeirinha, esse seria o novo trajeto que essa comunidade, que esse morador precisaria fazer da margem do rio, que é de onde ele tira a sua sobrevivência, o seu sustento, até a outra ponta, até a sua comunidade, até a sua roça, o seu roçado, de onde ele faz as suas plantações, de onde ele tira o seu sustento, enfim. Então, a estiagem sendo a mais grave esse ano. É uma estiagem que foi provocada porque ano passado a gente teve uma seca severa, período de cheia a gente não teve uma recuperação completa do ciclo da água e a gente chega a 2024 com uma estiagem pegando o rio muito abaixo. Quando o rio está no nível mais baixo, a descida dele é muito rápida, Eric. A gente vai continuar acompanhando como essa seca está impactando na vida dessas pessoas e também a qualidade da água para essas pessoas. Eu volto com você. Tem aquela expressão, né, de bola de neve, que a situação vai se piorando. No caso aqui, onde há a seca, é rio abaixo mesmo, como a imagem do Milton Oliveira mostrava. Onde tem areia, era água. Apesar dessa profundidade que a Priscila citou, de 12 metros, onde eles estão, que parece profundo, mas não é. Porque, olha só, onde você vê essa areia, seria, numa situação do antigo normal, vamos dizer assim, água, seria o Rio Negro. Lá no fundo, onde a vegetação começa, que aí seria a margem original do antigo normal. Infelizmente, o novo normal se apresenta dessa forma, com esse banco de areia se formando e nesse ponto aí do Rio Negro, a água recuando para essa área onde nós estamos vendo e a areia, que em outras épocas estaria debaixo d'água, agora surge. Então, queria agradecer a Priscila Moraes e ao Milton Oliveira, que estão se deslocando pelo Rio Negro. Muito obrigado a vocês e bom fim de tarde.